Muito bom dia a todos. Mais uma vez uma honra estar aqui iniciando um evento nosso, dessa vez em homenagem, né, à enfermagem, no mês em que celebramos aí o Dia da Enfermagem, tão importante para o resultado que a gente consegue entregar nas nossas unidades e Brasil afora, né? E hoje muito alegre para falar de um tema em que a coordenação da equipe profissional, da equipe multiprofissional, faz toda a diferença, né, no momento crítico aí, na Golden Hour, de atendimento aos pacientes vítimas de politrauma, né, desde a fase pré-hospitalar, né, até a sua admissão e estabilização na unidade hospitalar. Então, é com muito prazer que a gente conta com a presença ilustre do Dr. José Guatassara e da Josiele, que comandam lá no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência do Pará, o maior centro de atendimento de politraumatizados da região norte do Brasil, um serviço que tem um sucesso muito grande em atender esse tipo de vítima. Então, parabéns a toda a enfermagem, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu mês, né? O melhor de nós para todos nós. Um pouquinho da nossa experiência sobre politrauma no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Josiele, doutor Guatassara, está com vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Me chamo Josiele Pinheiro. Respondo pela diretoria assistencial do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Está escutando? Como está o áudio? Tudo bem? Pode começar de novo, Josiele. Bom dia a todos. Eu me chamo Josiele Pinheiro, sou enfermeira de formação e respondo pela diretoria assistencial do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, localizado no município de Ananindeua, aqui no Pará. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o primeiro atendimento ao paciente politraumatizado. E para falar sobre esse assunto, que a gente sabe que é de extrema relevância, nós trouxemos representantes da nossa equipe multiprofissional. Estamos falando, é claro, do mês da enfermagem, mas nós gostaríamos, enquanto instituição, parabenizar não apenas a enfermagem, mas todos os componentes da equipe multi que contribuem para a assistência dos pacientes e que fazem a diferença no dia a dia, no cuidado, no atendimento técnico e também no cuidado humanizado aos pacientes que tanto necessitam, né, da nossa capacitação e dos nossos processos bem definidos, bem desenhados para entregar o melhor resultado. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, vou apresentar a nossa equipe. À minha direita, nós temos a enfermeira Mila Michele Batista da Silva. Ela é enfermeira de formação, coordenadora do pronto atendimento do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Ela é pós-graduada pela modalidade de residência em neurologia e também pós-graduada em serviço de controle de infecção hospitalar. Ao lado dela, nós temos o Henrique da Silva Gomes. Ele é fisioterapeuta de formação, especialista em terapia intensiva. Ele tem MBA em gestão hospitalar e também é o nosso coordenador da equipe de reabilitação. Aqui perto de mim, não menos conhecido, é o Dr. José Guatassara Gabriel, médico, traumato-ortopedista. Ele é médico instrutor do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, coordenador do SAMU, coordenador do Unimed Urgente, coordenador do nosso pronto atendimento, instrutor do PHTLS, ATLS e especialista em resgate em céu. Então, é com muito carinho que nós vamos fazer a apresentação nessa manhã e, de antemão, eu agradeço a oportunidade, agradeço a PRO por podermos estar mostrando um pouquinho do que essa equipe realiza no dia a dia e por realizar esse trabalho com tanto carinho e com tanto empenho. Bom dia a todos. Para dar início, eu vou fazer uma breve introdução de quem é o Hospital Metropolitano. Nós somos gerenciados pela ProSaúde e nossos atendimentos são 100% pelo Sistema Único de Saúde. E o hospital é referência em traumas e queimados de média e alta complexidade.
Também contamos com a certificação, né? A certificação plena nível 2, concedida pela Organização Nacional de Acreditação. Falando um pouquinho sobre a estrutura. Nós contamos com 138 leitos de unidade de internação, 20 leitos de centro de tratamento de queimados, 27 leitos destinados à terapia intensiva, 18 leitos destinados ao pronto atendimento. Nós também temos 50 leitos destinados para a observação do trauma, além de 7 salas de centro cirúrgico, mais 4 consultórios do ambulatório. Falando também sobre a nossa abrangência, o hospital atende cerca de 60 municípios, né? Nós somos 60 municípios da região norte do país. Então, nós somos referência para toda a região norte do país, para queimados, nós somos referência para o politrauma do estado do Pará. Para dar seguimento, eu passo a palavra para a coordenadora Mila. Bom dia. No ano de 2021, o Hospital Metropolitano teve um total de mais de 14 mil atendimentos. Em média, 1.200 usuários foram atendidos mensalmente no hospital. Desses, mais de 50% seguiram para internação, seja de leitos de enfermaria ou de terapia intensiva, assim como, desse total de usuários atendidos, quase 30% destes foram vítimas de politrauma, que é o nosso trauma de maior complexidade, tendo uma, 2 ou mais lesões. Também é válido ressaltar que a maioria dos nossos atendimentos são de usuários vítimas de acidentes de trânsito. Então, a gente consegue observar que é um hospital, como o Henrique falou, referência em trauma. Vou dar seguimento à palavra para o Dr. Baltassara, que vai dar continuidade na apresentação. Bom dia a todos. É importante a gente mostrar hoje a importância que há da interação entre o atendimento pré-hospitalar e o atendimento intra-hospitalar. O nosso hospital, como referência para os grandes traumas, pelos traumas, eles são referenciados para o Corpo de Bombeiros e para o SAMU como referência à destinação dos nossos pacientes. Então, nessa simulação que nós fizemos, o que é que nós queremos mostrar? É a interação entre essas atividades. Então, é um acidente de moto, que é muito comum. Nós temos quase 40% da nossa população dentro do hospital vítima de acidente de moto. Então, esse acidente é notificado através de uma pessoa que vai passando, liga para o SAMU, e pelo agravo das lesões que a pessoa falou, pelo menos está caído, inconsciente, nós mandamos uma ambulância medicalizada. Essa ambulância vai até o local, faz a avaliação, que é a primeira fase do atendimento, que é a avaliação da cena. A cena é segura, porque ele faz o isolamento da área, e nós temos um paciente realmente grave, politraumatizado, com fratura, com afundamento de frontal e uma fratura exposta de tornozelo. Baseado na nova interação, na nova regulamentação do PHTLS, nós temos o X, a BCDE, mas quando não há um sangramento copioso, nós vamos começar pela letra A, que é vias aéreas, e estabilização da coluna cervical. O auxiliar já faz a pegada na cabeça, que é o homem-cabeça, para estabilizar a cabeça, porque ele não está em prancha longa, então não há o coxim lateral nem o headblock. E com isso, vou fazer a estabilização da cabeça, com a preocupação, porque o colapso cervical só dá a estabilização no sentido antero, para cima e para baixo, não dá lateral. Por isso que tem que fazer isso. O paciente não está bem oxigenado, então nós vamos solicitar a nossa auxiliar que faça a oxiometria do paciente, e foi verificado que nós estamos com uma baixa de oxigenação, onde foi recomendado o uso da oxigenoterapia. Vai se colocar o oxigênio no paciente, uma média de 10 a 12 litros de oxigênio, e sempre observando a interação da equipe, trabalhando junto, sempre com o comando de uma só pessoa, para que não haja problema na hora da sequência do atendimento. Colocado o oxigênio, foi observado que, por mais que haja um oxigênio, esse paciente não respondeu bem, por ser um trauma neurológico, ele houve um rebaixamento, e depois que houve o rebaixamento, nós tivemos que realmente fazer um procedimento mais invasivo, que é a nossa intubação orotraqueal. Mesmo fazendo a intubação orotraqueal, nós vamos preocupar lá em parar esse sangramento da cabeça, fazendo um curativo compressivo, e ao mesmo tempo já fazendo a punção venosa com 2 veias,
as veias do antebraço, do cotovelo, e infusão de ringue lactato para poder manter essa veia e estabilização do nosso paciente. Vamos fazer o tratamento da fratura exposta, por ser uma fratura exposta, nós não podemos reduzir. Vamos fazer a lavagem do ferimento, não reduz, coloca uma compressa úmida sobre a fratura, faz um curativo ainda no local e vamos fazer uma imobilização comunitária, né, para que não haja imobilização e agravo dessa lesão ou lesões musculares sequentes. Feito isso, colocado a estabilização da articulação, o paciente já atendido, já oxigenado, já entubado, nós vamos colocar na nossa prancha para fazer o nosso transporte. O paciente faz um giro em aproximadamente 90 graus e é colocado a prancha e gira o paciente sobre a prancha longa. Lembrando que esse giro sobre a prancha longa, dificilmente ele vai ficar centralizado na prancha. Então, aí existe uma técnica correta, que é a preocupação na hora da mobilização. Se você não pode empurrar diretamente para o meio da prancha, então nós vamos fazer a posição que a gente chama de cavaleiro, coloca-se sobre o paciente, você faz o deslocamento para cima da prancha no sentido do serrador, como estivesse serrando. O paciente vai para cima e para baixo até centralizar. Centralizado na prancha, nós vamos imobilizá-lo na prancha através do nosso tirante-aranha, para que ela não caia da prancha. Estabilizada sobre a prancha, nós vamos colocar em cima da maca da ambulância, né, e fixar. O paciente já está fixado na prancha e nós vamos fixar a prancha, a maca, para que não haja saída de cima da maca. Com isso, vamos colocar na nossa ambulância, na ambulância do SAMU, e o SAMU já vai avisar para o hospital de referência, que é o nosso hospital metropolitano, que nós estamos levando um paciente considerado grave, e a sala vermelha se prepara para receber esse tipo de paciente. Então, o paciente está chegando no hospital, a referência da entrada do hospital é o nosso PA, que é a porta de entrada do hospital, onde nós temos uma enfermeira que vai fazer a classificação de risco através do sistema Manchester. O paciente, a ambulância chegando no pronto atendimento do hospital, é recebido pela nossa enfermeira. A nossa enfermeira vai avaliar, vai classificar esse paciente, como é um paciente entubado, um paciente policromatizado, ele já vai ver que é um paciente grave, então ele vai ser encaminhado para a sala vermelha. A equipe do SAMU já está tirando o paciente e já vai ser direcionado e acompanhado pela enfermeira até a sala vermelha, porque existe no chão uma orientação para onde é que vai ficar localizada a sala vermelha. Isso vai facilitar o paciente chegar até a sala vermelha. Então, está sendo encaminhado para a sala vermelha. A equipe multidisciplinar já foi avisada, já está aguardando a equipe chegar lá. Então, chegando na sala vermelha, é acionado o cirurgião, né, pelo próprio protocolo do ATLS, o primeiro atendimento é dado pelo cirurgião. A equipe do SAMU chega, o que é importante mostrar vai ser essa interação do pré-hospitalar com o intra-hospitalar. Então, ele está chegando na sala vermelha, é recebido pelo nosso cirurgião, e é repassado o caso, toda a situação de como o SAMU encontrou o paciente, quais as medicações que foram feitas, quais os procedimentos realizados, né, a evolução desse paciente da hora que foi recebido o paciente até a hora que está sendo entregue dentro da sala vermelha, é passado todo o caso para a cirurgião, e a cirurgiã vai fazer a avaliação do paciente, vai verificar quais são as regiões que estão afetadas. Como ela tem um trauma de crânio, vai ser notificado o segundo cirurgião. Como ela tem uma fratura de tornozelo exposta, vai ser notificado o ortopedista. E como tem traumas associados, a própria cirurgiã vai fazer a avaliação. Feita essa avaliação, ela vai verificar quais são os exames de imagem e passar já para a equipe do intra-hospitalar, que a gente vai dar agora a sequência no atendimento já da parte intra-hospitalar. Então, nós conseguimos observar a importância da equipe multiprofissional, seja no processo de atendimento extra ou intra-hospitalar. Então, o enfermeiro, ele é capacitado para prestar um atendimento humanizado. O usuário precisa ser atendido com agilidade, o enfermeiro precisa ter expertise, ter tomadas de decisões assertivas para essas situações de pressão. Ele também será o gestor do atendimento, ele encaminhará o usuário, seja para exames laboratoriais ou exames de imagem. Nós temos toda uma equipe multiprofissional, temos o serviço social, que presta atendimento a 100% dos usuários que entram no ambiente hospitalar.
Temos o atendimento da psicóloga também, então o enfermeiro ele faz a triagem da necessidade de uma avaliação psicológica. É válido a gente ressaltar que os nossos usuários, na grande maioria, são adultos jovens que se encaminhavam até o seu serviço, ao seu trabalho, ou para atividades sociais e acabaram sofrendo um trauma, um acidente. Então, há um impacto tanto para o usuário quanto para o seu familiar. Então, esse processo psicológico de avaliação e atendimento psicológico é de muita importância. A gente também tem o atendimento da nutrição para 100% dos usuários também até 24 horas. Temos o atendimento da farmacêutica que faz essa interação medicamentosa no primeiro momento, a avaliação. Temos o técnico de enfermagem, que é de suma importância em todo o processo de cuidado a todos os usuários. Vou dar continuidade ao atendimento da equipe multi com o coordenador da fisioterapia. Então, no pronto atendimento, nós contamos com serviço de 24 horas de fisioterapeuta, onde o fisioterapeuta vai acolher todos os pacientes com alguma necessidade ventilatória e, a partir daí, junto com a equipe multiprofissional, traçar o plano terapêutico individualizado do paciente, até a transição de cuidados ou a alta do setor. Então, o fisioterapeuta também participa e auxilia no transporte intra-hospitalar para fazer a realização de exames de definição de conduta. Nós também contamos com a avaliação do fonoaudiólogo para os pacientes com risco de broncoaspiração. Para dar continuidade no cuidado multiprofissional e da visita multiprofissional, eu passo a palavra para a coordenadora Mila novamente. Então, toda essa equipe que presta esse atendimento inicial, ela dá continuidade no atendimento, porque é válido nós ressaltarmos que no pronto atendimento nós permanecemos com usuários críticos, intubados, muitas vezes por falta de leitos na unidade de terapia intensiva, então eles permanecem com a gente, com todo esse suporte de toda a equipe. Inclusive, nós fazemos a visita multiprofissional, onde nós temos diariamente a visita, onde todos esses profissionais traçam metas aos nossos usuários. Temos também um diferencial, que é o intensivista, no pronto atendimento. Então, toda essa equipe continua dando o atendimento de qualidade aos nossos usuários. Eu passo a palavra agora para a doutora Batassara, que vai apresentar os nossos projetos extramuros. Nós criamos aqui 2 projetos importantes dentro do hospital. O primeiro é um projeto chamado Conte Comigo. Esse projeto nada mais é do que, como nós atendemos muitos pacientes que vêm do interior, e uma pessoa que vem do interior não conhece a realidade da cidade, nós fazemos com que esse cuidador, porque na hora que nós formos dar a alta desse paciente, é esse acompanhante que vai continuar dando atendimento na sua casa. Então, eles são treinados para poder ter conhecimento do quadro patológico do paciente, conhecer o tipo de curativo, saber as medicações que são feitas, e com isso, essa interação entre o acompanhante, o paciente e a equipe médica diminuiu consideravelmente o índice de infecção hospitalar, porque a gente já sabe a continuidade do que se é feito no hospital. E o segundo projeto é um projeto chamado Quero Andar de Moto Até Morrer, mas não quero morrer andando de moto. Esse projeto nada mais é do que nós vamos unir no nosso hospital, vemos quais são os municípios que mais encaminham o paciente vítima de acidente de trânsito, principalmente por acidente de moto, e nós vamos até esse município, ou seja, é um trabalho extramuro do hospital. Nós vamos nesse município, conversamos com a equipe de saúde desse hospital, do município, e pedimos para eles reunir, através de uma campanha durante uma semana na cidade, todos os mototaxistas, os motociclistas, os usuários de moto para uma palestra, elucidando a importância do uso dos EPIs e não a obrigatoriedade. A obrigatoriedade é lei. Nós vamos mostrar a importância do uso dos EPIs. Como isso? Fazendo atividades lúdicas, como mostrando um cérebro, um crânio, onde nós temos esse crânio de faculdade, nós tiramos a parte de cima, colocamos, um exemplo, 2 ovos dentro do crânio, fechamos o crânio e pedimos para uma pessoa bater uma tábua no crânio. Nós vamos abrir, olhar, o crânio não quebrou,
e quando você abre a parte de cima do crânio, você vê os órgãos todos quebrados, que significa que é um traumatismo crânioencefálico. E também o capacete, a gente coloca o capacete na cabeça de uma pessoa, produz um pseudotrauma na cabeça com o capacete, mostrando o que é o impacto, e depois nós mostramos durante a aula, nós vamos fazer apresentar vários vídeos, caminhão passando por cima da cabeça do paciente com o capacete, o paciente sai andando, poste que cai na cabeça do paciente, o paciente sai andando, mostrando a importância que tem o capacete. E com isso, as pessoas saem de lá realmente com aquela mensagem, né, não a obrigatoriedade, mas aquele compromisso do uso dos capacetes. Isso tem diminuído consideravelmente as lesões graves que chegam no nosso hospital. Além desses 2 projetos, nós temos outros 2 projetos que são intra-hospitalar, que é o projeto Acolhe o Metrô, que é justamente para os nossos acompanhantes que ficam aguardando na recepção, ansiosos por informações dos usuários que entraram no pronto atendimento. Haja vista que os acompanhantes que entram são apenas os de menores de idade e de idosos. Então, a enfermeira ela repassa informações a esses familiares para que eles fiquem mais tranquilos, como está o andamento do atendimento. Também nós temos o projeto transitório, um espaço transitório para os usuários, os acompanhantes dos usuários que permanecem entubados no pronto atendimento, que não têm condições de retornar para o seu município de origem. Muitas vezes são pessoas de baixa renda. As nossas vias de acesso no estado são fluviais ou aéreas para alguns municípios, então esse deslocamento para alguns acompanhantes é mais difícil. Então, nós temos um espaço que é um alojamento feminino e masculino, onde eles permanecem ali até poderem estar acompanhando esses pacientes. Então, nós temos também o projeto do Maio Amarelo, onde nós fazemos uma atividade com todos os colaboradores do hospital, através de uma palestra realizada pelo Dr. Guatassara, quanto à importância dos cuidados no trânsito. Então, todo esse processo é para que nós possamos estarmos divulgando para os nossos colaboradores, para que eles sejam multiplicadores para a sociedade. Nós agradecemos a oportunidade, em nome da equipe eu agradeço não só a oportunidade, mas de estarmos também contando um pouco do nosso processo dentro do hospital, e agradeço também pela semana de enfermagem que nós estamos realizando. Nós estamos abertos a perguntas ou colocações. Obrigada. Obrigada, pessoal do Metropolitano. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou direcionar a primeira. Tem um grupo bem considerável de participantes que não é da área da saúde. Então, acho importante a gente dar um briefing de como ele se comportar, né? A pessoa se comportar vendo um acidente na rua, um politrauma na rua. Sabemos da importância de um primeiro atendimento adequado, mas é importante também a gente divulgar para a pessoa fora da área da saúde o que fazer nesse momento. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Bem, isso aí a gente está no SAMU também, nós estamos no SAMU. Então, essa interação do SAMU com o hospital foi um casamento muito bem feito. Por quê? Porque nós orientamos as pessoas, quando nós fazemos o treinamento lá dentro do SAMU, que qualquer tipo de acidente, acione logo o SAMU. E nós fomos até a mais. Nós colocamos uma equipe nossa do SAMU dentro do CIOP. O que é o CIOP? É o Centro de Interação de todas as ocorrências que existem na cidade. Então, toda vez que há um acidente, quando há um esfaqueamento, há um baleamento, que seja necessária a presença do SAMU, nós não ligamos mais para o CIOP, nós ligamos para o nosso representante dentro do CIOP, que é o nosso orientador, e ele já passa a ocorrência. Então, quando a pessoa que é da rua, que aciona o CIOP, normalmente o CIOP é o 92, é passado diretamente para essa pessoa e ele já orienta o primeiro atendimento até a chegada da equipe. Porque a pessoa que está próximo, que liga, a gente fala, não mexa no paciente, isole a área para ninguém se aproximar, evite fazer fotografias, né, e vai orientando a pessoa até o SAMU chegar. Então, realmente foi um casamento bem feito.
Isso está ótimo. Então, é bem importante ficar atento, né? Não mexer na vítima, ficar atento. Ligue para o 192 que vamos dar a orientação enquanto SAMU. Agora, uma pergunta que vem mais para a equipe técnica, né? A gente sabe, né, falou bastante da importância de um primeiro atendimento qualificado. E o que é importante dentro do hospital? A gente falar dessa análise do cenário, né? Doutor Guatassari, o senhor falou que a análise da cena do acidente é muito importante para a definição, né, para o desfecho desse paciente. E muitas vezes esse paciente ele chega conversando na nossa sala de emergência e a gente pode até acabar subestimando a gravidade desse paciente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a análise da cena, se eu tenho óbito envolvido e a importância disso no cuidado desse paciente que chega falando e aparentemente bem. Realmente isso é muito importante, porque quando a equipe do SAMU chega, a primeira coisa é conversar com as pessoas como foi o mecanismo do trauma, porque uma pessoa caída no chão não significa que ela pode ter caído da moto, ela pode ter sido batida por outro veículo, jogada na moto. Então, nós vamos saber primeiro a história do trauma, segundo, vamos saber o mecanismo, como ocorreu o trauma, o tempo de trauma que tem, para poder, quando a equipe chegar, ela já ter essa orientação. Então, a equipe do SAMU chega, faz esse primeiro atendimento, e é uma coisa que dificilmente a gente vê nos hospitais, é a passagem do quadro clínico, do pré-hospitalar para o intra-hospitalar. Então, quando ele chega no hospital, a equipe do SAMU tem que dizer: bom dia, doutor, meu nome é fulano de tal, eu sou médico da equipe, esse aqui é o seu Raimundo, vítima de um acidente, foi queda de moto, a uma velocidade X, o tipo de trauma foi um trauma indireto ou um trauma direto, o carro bateu nele ou bateu na moto. Então, esse mecanismo de trauma que é importante para poder a equipe médica que vai receber o doente saber mais ou menos o mecanismo. Porque se eu sei que o trauma foi do lado direito, eu vou ter uma avaliação maior do lado direito. Se é do lado esquerdo, se foi frontal, se ele caiu de cabeça. Então, isso é importante. Se ele estava de capacete, se ele estava de cinto de segurança, é importante para a equipe que vai receber o doente paciente. Então, com isso, os exames podem ser até direcionados só pela história clínica que foi passada pelo pré-hospitalar. Por isso que é importante essa interação entre o pré-hospitalar e o intra-hospitalar. Essas informações, elas também são de suma importância lá no acolhimento realizado pelo enfermeiro, porque a gente precisa dessas informações, muitas vezes, para realizar a classificação de risco. Pode ter sido um trauma de baixo impacto ou de alto impacto, e isso vai mudar a classificação do usuário e justamente o tempo de atendimento dele também. Um trauma de crânio, e você foi feliz quando você falou que o paciente chega consciente e orientado, um trauma traiçoeiro, que é o hematoma epidural, você vai ouvir muito essa história. Foi a pessoa que socorreu, ele que socorreu todo mundo, e no fim foi ele que morreu, porque quando ele chega no hospital, ele tem uma história, ele está conversando, ele está lúcido, está consciente, ele está orientado. E se não for uma equipe multidisciplinar já treinada, e o paciente tiver só um ferimento, vamos dizer, na região frontal, consciente e orientado, ele é feito uma sutura, feito uma medicação e manda embora. Aí, logo depois, o paciente chega já em coma, ou já chega até às vezes morto, porque aquele hematoma que era de pequena mão, fica sangrando lá dentro, e realmente, quando aumenta o hematoma muito grande, já, às vezes não dá tempo de chegar vivo no hospital. Por isso que todo paciente que tem traumatismo craniano tem uma história de trauma, que aí é a importância, o mecanismo e a história do trauma. Saber que ele teve um trauma. Mesmo que ele não tenha nenhuma manifestação clínica, nós temos que fazer a nossa rotina do hospital. Fazer uma tomografia do paciente, deixar em observação. Se realmente ele não tiver nenhuma evolução, se for possível, repetir a tomografia depois de 12 horas e liberar o paciente, aí você está fazendo um atendimento com segurança. Também a gente tem a situação que, como nós somos referência em trauma e queimadura, às vezes nós temos uma queimadura, um grande queimado, por exemplo, uma explosão de caldeira, o paciente é arremessado e ele sofre um trauma. Aí, às vezes, ele chega com sinais de queimadura de face, né? Vibriça queimada, pelinho do nariz queimado ali, algum sinal de edema na região. Então, ele chega consciente, orientado, muitas das vezes, mas a gente sabe qual que é o desfecho e sabe qual que é a conduta inicial. É um paciente que, porque tem queimadura de face, possivelmente tem queimadura de via aérea. Então, a conduta inicial é fazer a intubação para prevenir qualquer complicação respiratória depois. Nós temos, no pronto atendimento, nesse processo que o Henrique está explicando, primeiro atendimento, qual é a nossa prioridade? É o trauma nesse primeiro momento. Então, o usuário ele é atendido no pronto atendimento, na urgência e emergência. Depois de descartar qualquer possibilidade de trauma
nós encaminhamos o usuário à urgência do Centro de Tratamento de Queimados para dar continuidade no atendimento. Nós temos também um outro diferencial, que são os usuários que chegam muitas vezes alcoolizados. Então, o usuário ele chega desorientado e nós não conseguimos, nesse primeiro momento, identificar se é um neurotrauma ou se é por conta do efeito ainda do álcool, né? Então, a gente deixa o usuário em observação, em vigilância neurológica, para que nós possamos, depois de um período avaliado pelo neuro, ele passar por novos exames e uma nova reavaliação, para dar continuidade no cuidado. Falando ainda sobre queimado, que é importante essa avaliação do paciente, porque a gente faz sempre uma pergunta: queimadura mata? De imediato, não, por mais que seja uma queimadura de grande monta, a não ser que seja uma carbonização. Mas o que vai matar é o paciente ter aspirado fumaça. É isso que mata o paciente de imediato. Então, essa história, por isso que é importante, a história do mecanismo do trauma. Essa história, quando o SAMU vai atender o paciente, ele tem que colher essa história para saber se aonde esse paciente estava numa área que realmente tivesse uma condição de muita fumaça. Então, essas características que foi falado pelo colega da fisioterapia, mostrando queimadura da face, queimadura da parte superior do tronco, queimadura da barba, queimadura que haja a possibilidade de ele ter aspirado fumaça. O que vai matar no paciente não é a queimadura, o que vai matar é ele ter aspirado fumaça e vai ter uma queimadura das vias aéreas. Então, por isso que é importante essa interação do SAMU, para quando ele chegar e dizer: não, esse paciente tem essa queimadura do pé, se ele estava numa área fechada, cheia de fumaça, então a queimadura do pé não vai matar. E nós temos que estar de olho nesse paciente, que ele vai agravar, e se realmente não fizer uma via aérea permanente, nós vamos perder esse paciente. Por isso que é importante, né? O que a gente sempre fala: paciente queimado chegou falando e está saindo fuligem, vai para o tubo, né? Correndo, porque é grave, apesar de estar falando. Eu tenho uma pergunta aqui, que querem saber o papel do time de resposta rápida nesse atendimento do trauma. Dentro do hospital? Isso. Quando o paciente chega no hospital, a avaliação primária, né, pelo que protocolo do ATLS, é avaliado pelo cirurgião geral. O cirurgião geral faz a avaliação do paciente, faz o exame físico, colhe a história de como aconteceu aquele acidente, como o mecanismo do trauma desse paciente, e baseado na história clínica, no mecanismo do trauma e no exame físico, ele vai ver quais são as estruturas que podem estar lesadas. Se for abdômen, se for tórax, vai fazer a tomografia; se for crânio, fazer a tomografia do crânio, já solicitar e avisar os especialistas daquela área que foi atingida. Se for cabeça, chama o neurocirurgião; se for tronco ou fratura, chama o ortopedista. Mas a atenção desse paciente é pela cirurgia geral. Porque acontece, às vezes, em alguns hospitais, que você diz assim: não, é caso do neurocirurgião. Aí você encaminha para o neurocirurgião. Mas se ele tiver outra lesão, a ação que ele está fazendo lá pode retardar a ação da cirurgia. Então, essa interação da equipe tem que estar do lado do paciente, acompanhando as várias especializações que são necessárias para que haja uma segurança no atendimento do doente. Porque no nosso time de resposta rápida, como pronto atendimento, a gente já tem várias especialidades já de prontidão para receber esse paciente. Então, a configuração do nosso time de resposta rápida, ele é destinado para outras missões aqui dentro do hospital, e não para pronto atendimento. A característica pelo volume de atendimento e perfil de gravidade dos pacientes do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, ela faz com que a gente tenha uma escala diferenciada no pronto atendimento. A gente tem cirurgia geral lá, a gente tem ortopedia lá dentro, né? A gente tem a equipe de neuro lá dentro e vascular. Inclusive, hoje, a gente, por termos pacientes muitas vezes aguardando leito de terapia intensiva, como a Mila já explanou, até o intensivista está lá dentro, né? Então, no nosso hospital, a gente tem uma configuração diferente. E o time de resposta rápida nosso acaba atendendo muitas vezes essas intercorrências já do andar, né, em outras áreas dentro da instituição, porque dentro do pronto atendimento isso está muito bem amarradinho já.
Oi, deixa eu dar uma ajuda aqui. É claro, a gente hoje, o tema hoje é o primeiro atendimento ao pós-traumatizado, né? E ele vai ocorrer na via pública, né, como brilhantemente foi simulado aí na live, e depois na sala de trauma, né, do pronto atendimento da emergência do hospital. Agora, obviamente, esse paciente, por exemplo, essa vítima que tem um TCE e uma fratura exposta, ela vai continuar internada no hospital, né, para continuidade do seu tratamento. Aí sim, se houver alguma deterioração clínica dela durante a internação na unidade de internação do hospital, aí o time de resposta rápida entra em ação e pode atuar nessas situações. Correto, Josi? Perfeito. Perfeito, doutora. Eu acho que a resposta, acho que mais seria, né, também, da gente ensinar essa resposta rápida quando entra dentro da minha unidade, dentro do meu PA, né? Eu acho que a grande dúvida, até porque a equipe multi, ela sai sem muito conhecimento prático no atendimento ao politrauma da universidade, né? A gente aprende isso muito mais depois ali no dia a dia, e às vezes fica muito confuso para essa equipe. Como é que eu faço esse ABCDE do trauma, né? Como é que eu vou e eu funciono? Cada um está avaliando, como a doutora Guatassara falou, eu tenho neuro, eu tenho ortopedia, eu tenho a cirurgia geral, eu tenho a cirurgia de emergência, tudo ali naquele momento. Então, como é que isso se organiza na prática? Eu acho que era até bom a gente mostrar um pouquinho disso na prática, como acontece. Então, o cirurgião geral, ele faz a primeira abordagem, como o doutor Guatassara explicou. Nós temos em 24 horas, todos esses serviços de neurocirurgia, ortopedia, cirurgia vascular. Nós temos o acionamento também de otorrino, oftalmo, urologia, bucomaxilo também, 24 horas. Então, toda essa equipe, ela faz esse primeiro atendimento, né? Então, o cirurgião geral, ele solicita os exames de imagem. Posteriormente, a gente tem a avaliação de todas essas especialidades. Nesse caso, em que nós fizemos a simulação, é um paciente classificado como vermelho. Então, a gente tem o acionamento da campainha na linha vermelha, onde todas as especialidades precisam avaliar o usuário. Então, esse time, ele faz essa avaliação simultânea. Muitas vezes o usuário está sendo encaminhado ao bloco cirúrgico de emergência, mas já está sendo simultaneamente avaliado pela neuro. Então, todos ali fazem esse atendimento em conjunto na linha vermelha. Esse atendimento que a gente faz quando o paciente chega é importante e realmente você foi feliz quando disse que a maioria da porta de entrada dos hospitais são pessoas que não estão, às vezes, não saem da faculdade recente, principalmente das UPAs, e são pessoas recentemente formadas, pessoas que ainda não têm formação do ATLS, do PH. Então, esse atendimento é o principal. Então, a nossa preocupação é tão grande e o primeiro grupo de pessoas que foram treinadas aqui do hospital foi o maqueiro. Por que o maqueiro? Porque é a primeira pessoa que entra em contato com o paciente quando chega no hospital. Se não chegar de ambulância, chegar de carro, pelas normas do trânsito diz que quem atropela tem que socorrer, que ninguém socorre, a gente transporta, né? Porque põe dentro do carro e leva, o cara vai sangrando, vai vomitando, vai dentro do carro, então a norma diz que tem que socorrer, então ele põe dentro do carro e leva, então ele não está socorrendo, ele está transportando. Então, quando é para tirar de dentro do carro para passar para a nossa maca, se o maqueiro não tiver capacitação para fazer esse tipo de transporte, tirar de dentro, vai ter lesões graves, até mesmo iatrogenias provocadas pelo mesmo maqueiro. Então, a preocupação nossa aqui no hospital foi começar a treinar as pessoas que entram em contato direto com o paciente. O primeiro foi o nosso maqueiro. Então, o nosso maqueiro tem treinamento especializado de como colocar a prancha, como tirar o paciente de dentro, quais são, porque ninguém sabe qual é a lesão que ele tem, mas a gente tem que tirar com ele sendo politraumatizado. Sempre preocupação com fratura de bacia, fratura de fêmur, a lesão de coluna, que tem que ser o principal, que é irreversível. Então, a preocupação de como fazer a pegada, como colocar a prancha, como tirar do carro, tudinho isso aí foi feito ainda no treinamento pelos nossos maqueiros. Depois de ter feito o treinamento com o maqueiro, nós vamos para dentro do PA. Então, a pessoa que vai dar o primeiro atendimento, no mínimo, tem que ter uma formação de ATLS.
né? E uma interação já também do pH. Então, nós cobramos aqui as pessoas que vão trabalhar conosco que tenham essa formação, que tenham ATLS, porque realmente é a doutrina do primeiro trauma, de atendimento do trauma. Então, você tendo um atendimento qualificado, uma saída do carro, e dando a continuidade dentro do hospital, as iatrogenias vão realmente diminuir consideravelmente. Porque hoje nós temos, eu posso falar isso porque a gente tem as nossas UPAs, e esse tipo de atendimento na porta das UPAs, por profissionais que não têm essa formação, existe uma grande probabilidade de deixar passar um despercebido, alguma lesão que a gente considera grave, né? E porque não tem aquela sequência do atendimento do ATLS. Eu acho que é extremamente importante, né? Até para a gente desmistificar um pouco algumas coisas do atendimento do trauma. O Renê está fazendo uma pergunta aqui: quais escalas de nível de consciência a gente aplica nesse paciente politraumatizado? Quem aplica? E eu queria até estender um pouco mais. A Mia falou um pouco desse paciente que geralmente vem alcoolizado, e a gente subestima, né, falando, o paciente ele está alcoolizado, está bêbado, e eu às vezes não aplico essa escala porque acho que ele está falando assim, confuso, que ele está fazendo confusão mental, enrolando a fala por conta do alcoolismo, e na verdade não é. Então vocês explicam um pouquinho essas escalas, o nível de consciência, e como é que quais os critérios para reavaliação? Aqui nós temos aproximadamente, dando esse número sem ser real, aproximadamente 20% das pessoas que chegam no hospital têm um odor etílico. Eu não posso dizer que eles estão embriagados, mas ele tem um odor etílico. Então, no princípio que ele tem um odor etílico, a gente já sabe que a gente tem que fazer um diferencial. Então, normalmente, a escala que nós usamos na neurologia é a escala de Glasgow, que nós fazemos, mas essa escala de Glasgow, na própria, se o paciente estiver alcoolizado, vai ser comprometida. Então, nós não temos como ter certeza que aquela lesão, aquele tipo de comportamento dele se é apelação do álcool ou se é apelação do trauma. Então, o que é que se faz? Se atende de um modo global. Atende-se como sendo trauma, dando a importância do trauma, porque se for álcool, daqui a 2, 5, 3 horas vai desaparecer o álcool. Mas se for trauma, continua. Então, nós temos que dar uma ênfase ao trauma, a preocupação com o trauma, e ficar de vigília das modificações que vão ocorrer. Então, esse paciente tem que ser avaliado pelo neuro, mas também a sequência do atendimento, que é pelo nosso intensivista de dentro da unidade do PA, quando ele ficar em observação, ele vai ficar sob vigília para que não mude esse comportamento dele. Se mudar, a gente sabe que pode ser pelo trauma, não só pelo álcool. Só complementando, né? Geralmente o paciente, na primeira abordagem, que é da abordagem da equipe do SAMU, a escala de coma de Glasgow ela é mais eficiente, porque o paciente ainda não está sedado. A gente tem aquele perfil de paciente que precisa ser sedado, né, para depois entubado, e a maioria das vezes recebe o paciente entubado. Então, a gente utiliza a escala de agitação e sedação de Rasch, né, uma escala que vai de -5 a +5, e a gente avalia esse paciente também sedado. Acho que para finalizar, a gente podia falar um pouquinho da parte mais assistencial, voltar um pouquinho para a enfermagem, Amy e Josi, para a gente falar. O paciente geralmente entra no trauma e a gente começa a invadir esse paciente, né? Eu preciso pegar acesso calibroso, eu preciso fazer intubação, acho que a Henrique também pode ajudar o Dr. Guatassara, a gente intuba, a gente começa a sondar o paciente, né? Uma sonda nasogástrica, uma sonda vesical de demora, e às vezes eu tenho contraindicações absolutas disso. Então, vamos explicar um pouquinho essa avaliação ali na prática, na hora de invadir esse paciente do politrauma. O atendimento extra-hospitalar, na grande maioria das vezes, esse usuário ele já vem com acesso calibroso. Então, nós verificamos com a equipe do SAMU ou do resgate, se o usuário já chegou com esse acesso, se não, nós passamos no acesso calibroso no usuário. É muito importante também nós avaliarmos os sinais de estoque, porque se o paciente já estiver com sinais de estoque, nós vamos ter um pouco mais de dificuldade nesse acesso, e aí, muitas vezes nós passamos para o periférico, né? Muitas vezes por uma avaliação de um acesso central, nós tentamos ali o acesso na jugular. Se nós não conseguirmos, passa um acesso central pela cirurgia vascular.
Nós precisamos também fazer reposição do usuário, fazemos a sondagem vesical também, uma passagem de sonda orogástrica. É importante a gente ressaltar essa passagem da sonda orogástrica, porque nós não sabemos muitas vezes qual é o trauma desse usuário. Então, se nós passarmos uma sonda naso, a gente pode, na verdade, estar prejudicando o paciente. Pode ter ali uma lesão de base de crânio, então nós fazemos a passagem de sonda orogástrica. Nós também temos um cuidado em avaliarmos as possíveis hemorragias que o paciente esteja apresentando, as fraturas expostas. Então, nesse primeiro momento, o usuário, a gente ali acaba fazendo toda a inspeção dele, então nós precisamos despilo para avaliarmos completamente, para ver se nós não estamos deixando passar nenhuma informação. Então, todo esse processo de cuidado é feito pela enfermagem. Nós também temos uma equipe com bastante expertise para atentar em relação a pequenos sinais, não só de choque, mas de rebaixamento em nível de consciência. Então, nós temos na sala vermelha um técnico e um enfermeiro específico para ficarem ali acompanhando o usuário até a gente conseguir realmente finalizar o processo de avaliação e diagnóstico. Essa sequência que é feita, é importante a gente observar, porque às vezes a pessoa passa batida, principalmente na fratura, que é uma fratura que eu chamo que mata em silêncio, que é a fratura de bacia. Então, na fratura de bacia, a gente tem que estar muito atento. Pelo mecanismo do trauma e pela história do trauma, a gente já pode, por isso que é importante, isso que eu quero dar uma ênfase muito grande, é dessa colheita do SAMU, como foi o mecanismo de trauma. Porque se for um Fusca que bateu uma pessoa, eu vou desconfiar de uma fratura de perna. Mas se foi um ônibus que bateu, que o para-choque é mais alto, ele pode ter fratura de fêmur de bacia. Então, isso é importante para nós dentro do hospital, colher essa história. Então, se ele tem um trauma grave, um trauma que ele chega em choque, o paciente, e você olha, não tem fratura nenhuma, você pode pensar logo numa lesão de víscera maciça, ou mesmo numa fratura de bacia. E qual é a importância disso? Porque vem logo aquela mentalidade, meter sonda em todo mundo. Colocou sonda no paciente que tem uma fratura de bacia, você pode estar provocando uma heterogeneia grave no paciente. Então, por isso que você tem que fazer esse estudo antes, essa parceria entre equipe médica e enfermagem, porque às vezes o médico, às vezes desavisado, diz, não, passa a sonda. E quando você passa a sonda, vem sangue. Então, significa que pode ter uma lesão grave, esse paciente pode ter uma fratura de bacia, passou despercebido, porque não tem uma história, ninguém sabe, o paciente está, se for um paciente obeso, principalmente, que esconde muito, então essas fraturas têm que ser evidentes. Então, quando for fazer o exame secundário, que nós já estamos no exame secundário, nesses casos, o exame primário foi feito pelo SAMU e foi feito pelo cirurgião, mas no exame secundário, que nós vamos ter que dar atenção para isso que você está falando, que é colocar sonda, verificar as mobilizações, tudo isso, você tem que ter muito cuidado. Porque pelo mecanismo de trauma, uma coisa que eu dou uma ênfase muito grande, nós não valorizamos isso quando nós recebemos o paciente, nós não colhemos essa história, nós não conversamos muito com o nosso cirurgião, nosso médico do SAMU. Então, é isso que é importante saber. Mesma coisa, por exemplo, o paciente baleado. Quantos tiros? Ninguém sabe. Mas quando a gente conversa com a população, eles dizem, não, foram 3 tiros, então eu vou procurar 3 buracos. Mas quando foi só um tiro. Então, essa história é importante, saber o tipo de calibre da arma, se foi bandido, se foi polícia, o tipo de arma. Então, essa história que nós não valorizamos nos hospitais, que é importante para nós aqui no hospital. E a gente pede muito isso, essa interação com o pré-hospitalar, cobrando deles isso. Então, quando nós vamos no exame secundário, e eu sei que foi um trauma do ônibus, alguma coisa, eu vou logo pensar em fratura de fêmur-bacia, mesmo que clinicamente ele não tenha, porque uma fratura de bacia sangra muito, muito mesmo, e a pessoa vai morrer por hipovolemia. E quando o paciente chega, uma cera, branco lá, só com uma história de trauma, a gente vê que examina o paciente, ele está chocado, mas não tem fratura exposta, não tem nada, a gente pensa logo em fratura, o ferimento de abdômen, né, o trauma torácico também com lesão, com sangramento, e o principal é a bacia, que eu chamo que é a morte em silêncio. E aí, só complementando, né, a Mila estava falando desses cuidados, né, Sandra? Enquanto assistência mesmo, né, de enfermagem, da própria equipe multi, ficar muito atento a esses sinais, né? Você olha, às vezes o paciente está com
com um sinal de Guaxinim, né, que é o hematoma mesmo, né, periorbitário, né, muitas vezes periauricular também, ou com otorragia. Quando for passar a sonda, né, doutor, ainda não tem uma suspeita de trauma de bacia, mas o canal, né, uretral já tem uma presença ali de sangramento, alguma coisa nesse sentido, a equipe precisa se atentar para esses sinais, né? Porque muitas vezes a gente sabe qual é o ritmo do atendimento, né, dentro da emergência e tudo é muito rápido. Então, são nos detalhes que a gente precisa estar muito, assim, cadenciado, sabendo do risco que a gente pode estar trazendo para aquele paciente, né? Então, o trauma de fêmur também, a equipe de enfermagem, a gente sempre é visível, né? Se o fêmur estiver quebrado, a gente vê que a mensuração, né? É visível a diferença da espessura, né? Da perna mesmo. Você vai ver aquela perna, ela tá recebendo sangue, o sangue está compartimentado ali. Então, a equipe precisa olhar para tudo, né? Eu acho que a exposição, olhar mesmo para esse paciente como um todo, é o que vai fazer a gente conseguir dar um atendimento diferenciado mesmo e ter esse alerta, principalmente para o choque, que essa questão do choque, ela, infelizmente, é aquilo que você falou, o paciente entra falando e as pessoas olham para o paciente que está sangrando, está gritando, às vezes é uma coisa menor e você acaba não olhando para aquele paciente que está mais quietinho e ele vai evoluindo ali com uma hipotensão, vai evoluindo para o choque, desorientação, e aí, né? Então, acho que o paciente que é muito silencioso, a gente tem que ter cuidado. Aquele que vem muito... Então, é o que a gente tem que ter mais atenção, porque tem muitas coisas ali que a gente precisa investigar. Aquele que chega gritando, não sei o que, você vai ver, às vezes é um sangramento menor, é uma coisa que você vai conseguir corrigir. Ele está verbalizando, está falando. Agora, o que chega, está verbalizando, mas você começa a observar algumas alterações mesmo aí de nível de consciência, não está observando sangramento, mas a perna de um lado está aumentando, o outro não está, onde foi o local do trauma, para ir lado direito, né? Essa bacia está instável, a parede canal uretral está com sangue, e para aí, não dá para passar essa sonda, né? Então, isso tem que ser muito rápido, né? Muito, muito rápido, e por isso a gente tem que ter uma equipe de enfermagem, que é a gente que fica, né, mexendo mais mesmo nesse paciente aí, muito atenta para essas coisas, né? A agilidade com que a gente precisa resolver as pendências e fazer o que precisa, se precisa invadir esse paciente, fazer da melhor forma sem colocar ele em risco. A preocupação, inclusive, em cima disso, Sandra, é quando a gente nota a mudança do comportamento do paciente dentro do PA. O paciente está tranquilo e, de repente, ele começa a gritar, chamar palavrões, ficar agitado. E quando ele tem um odor etílico, a primeira coisa que se preocupa é achar que ele está alcoolizado. E muitas das vezes, se a gente der uma atenção maior, esse paciente está fazendo uma hipóxia, por um sangramento que a gente não está vendo. Então, o que é que a gente tem que estar vendo? Uma mudança do comportamento. Lá vai de novo buscar o mecanismo do trauma, a história do trauma. Mas que teve um trauma grave e, de repente, ele tem uma modificação do comportamento, a gente já vai pensar que esse paciente pode estar fazendo uma hipóxia. Principalmente quando é queimados. É aquele paciente que chega com ferimento na perna de queimado, mas que ele tem, pela história do trauma, ele estava num ambiente confinado, onde tem fumaça, nós temos que estar atentos para esse paciente, porque ele vai fazer hipóxia, não vai conseguir respirar, e se a gente realmente não estiver atento, a gente vai perder esse doente. E Sandra, eu acho importante, o doutor falou na situação da hipóxia, eu acho que vale ressaltar também, tem muito trauma, né, grave, que vem trauma de face, e às vezes a gente está tentando ventilar o paciente, uma coisa que é muito importante quando o paciente chega, é fazer essa verificação mesmo, né, da cavidade oral, para ver se não tem nada ali obstruindo, muitas vezes a gente está tentando ventilar, o paciente não está ventilando, a saturação está baixa, e existem alguma coisa obstruindo, na verdade, né, a nossa ventilação. Eu estou lá tentando ventilar, não estou na máscara, não estou conseguindo, né, antes mesmo da intubação, né, e aí você percebe que ele tem algum tipo, pelo trauma, ou um objeto, ou às vezes até pelo próprio trauma, né, algo que está obstruindo essa ventilação. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? O paciente politrauma, ele tem
e tem várias coisas que a gente precisa ficar muito alerta para conseguir assistir. A gente tem que ter uma preocupação, Sandra. É um erro muito comum, e a gente chama muita atenção ao pessoal do SAMU e também da nosso PA, é o paciente que chega com colar cervical. Porque na emergência da gente colocar, aquela mentalidade já é automatizada. A letra A, vias aéreas, estabilização da coluna. Você abriu vias aéreas, está respirando bem, eu vou colocar o colar. Mas eu posso até exagerar, mas praticamente mais de 90% das pessoas que põem o colar cervical não fazem expressão do pescoço. Não observa se tem desvio de traqueia, se tem turgescência jugular, se tem hematoma, se tem alguma gibosidade na coluna. Então, essa colocação do colar cervical nada mais é que está escondendo lesões consideradas graves, como pneumotórax hipertensivo, que a gente dá o diagnóstico só pelo pescoço, né? Uma ausência de murmúrio vesicular, uma turgescência jugular e um desvio de traqueia, pneumotórax hipertensivo. Então, na hora que eu coloquei o colar, eu abafei um sinal clínico importante. Então, a gente passa batido. Então, quando o paciente chega, já gravou e às vezes até morreu, porque não dei uma ênfase muito grande para aquele sinal. Então, é um erro comum. A gente chamou muita atenção no nosso treinamento na SAMU e também chamamos atenção, avisando o pessoal que dá o primeiro atendimento dentro do PA, essas arapucas que tem, que a gente pode passar batido dentro do hospital, como fratura de bacia, como hipóxia, né, como a colocação do colar dentro do hospital, que a gente pode estar escondendo uma lesão considerada grave. Eu acho que o senhor, doutor Guatassara, tocou num ponto super importante, né, e que a gente precisa divulgar bastante. Nas empresas, no metrô, nas ruas, todo mundo tem uma prancha com colar cervical. E todo mundo se acha habilitado a colocar um colar cervical, né? Acha alguém na rua, sai correndo todo mundo com a prancha, com colar e coloca de qualquer jeito. E não é assim. Então, o politrauma é um tema que a gente poderia ficar aqui facilmente mais de 40 horas falando. É um tema que, para mim, é fascinante, né? Então, a gente poderia continuar. O tema desse webinar, o tema central dessa nossa Semana da Enfermagem era o melhor de nós para todos nós, e o intuito era realmente passar um pouco dessa expertise do nosso dia a dia para quem está começando, para quem não tem tanta vivência no trauma, para as pessoas que são leigas na saúde, mas que vão se deparar em algum momento, né, com um acidente. Então, acho que fica alguns gatilhos aí para chamar a atenção de todo mundo. Para você que não é da área da saúde, que é leigo, viu um acidente na rua, primeiro passo, sinaliza o local para ninguém ser atropelado, para aquela pessoa que já está acidentada não ter um outro acidente em cima. Ligue para o SAMU 192, siga as orientações do moderador que vai falar com você. Para o profissional de saúde, né, para os hospitais, para as clínicas, para as UPAs, para o próprio SAMU, a gente precisa capacitar a equipe, precisa capacitar maqueiro, né? Quando eu falo em primeiro atendimento, eu estou falando em todo mundo que está mexendo com esse paciente. Conheçam a cinemática do trauma, a gente precisa fazer análise de cena, precisa entender se teve óbito no local. Quanto mais óbito no local, maior a gravidade desse paciente, mesmo que ele esteja falando com você. Para a enfermagem, acesso venoso calibroso, né? Às vezes a gente fica com dó, vamos pegar um acesso ali com gel fininho. Não, eu preciso dar volume para esse paciente. Preciso realmente fazer uma avaliação multiprofissional com o médico, com o fisioterapeuta, com a enfermagem, saber aonde eu vou invadir esse paciente, onde eu vou sondar, o que eu posso fazer, o que eu não posso. E, principalmente, observação minuciosa desse paciente enquanto ele estiver no seu PA. Muito obrigada, equipe do Metropolitano. Foi muito rica a experiência, espero que quem esteja assistindo tenha gostado. Era isso que a gente tinha para passar. Muito obrigada. Não sei se o Metropolitano quer fazer alguma finalização. Eu só agradeço, Sandra, essa possibilidade de a gente mostrar o trabalho que nós fazemos aqui. Somos realmente referência nessa área. Mas esse trabalho a gente tem que divulgar realmente qual é o perfil do hospital. Porque a mentalidade é como o Metropolitano tem todas as especialidades. Eu posso te dizer que é o único hospital que tem todos os profissionais de plantão para cumprir o trauma, a função do trauma, porque nos hospitais particulares os neuro não ficam de plantão, né? Fica só uma equipe, mas o hospital não fica de plantão, aqui não. Nós temos todos. E aí, quando a gente conversa com as pessoas, diz assim, bem, no dia que acontecer comigo, me leva para o Metropolitano.
porque a gente sabe que lá tem todo mundo que pode dar o primeiro atendimento. Então, essa a importância da gente divulgar o trabalho que nós fazemos aqui é muito, muito, muito importante, principalmente mostrando o perfil do hospital, porque hoje está vendo muita gente com fratura de punho, fratura de dedo, são lesões pequenas que vai ocupar o espaço de uma pessoa que vai chegar com o perfil do hospital, que é aquele neurotrauma, grande queimado, fratura exposta. Mas essa divulgação que tem que ser feita através dos nossos órgãos, no hospital nós já fazemos, no hospital, mas também as próprias instituições mais superiores, se nós dermos um atendimento qualificado na nossa unidade básica, na porta das nossas UPAs, deixar o hospital para aqueles casos que realmente a gente possa dar o nosso atendimento, que realmente é o nosso perfil. Então, essa eu acho que é a mensagem principal que a gente vai mostrando na nossa fala, a importância que tem um hospital hoje para atender a comunidade de pacientes politraumatizados. Sandra, eu queria só mais uma vez agradecer a você, o doutor Fernando, pela oportunidade, a ProSaúde, representada nesse momento também por vocês. Eu sei que é um trabalho que é feito há muitos anos e há várias mãos, e não é fácil, o dia a dia é bem intenso, mas poder mostrar e estar aqui, poder mostrar um pouquinho, do que a equipe executa com tanto esforço lá na ponta, é algo assim muito grandioso. Então, muito obrigada pela oportunidade, agradeço a equipe também que está aqui representando os colegas, porque eles também ficaram nervosos, eles se prepararam. Para nós é diferente, a gente já está lá no dia a dia, na operação, e aí quando a gente tem que mostrar o trabalho, a gente fica nervoso, a gente tem medo de falar coisas que não sejam importantes, porque a gente quer mostrar o nosso melhor, Então, a gente agradece mais uma vez, pede desculpas se algo não saiu, talvez aí as pessoas estão assistindo, a expectativa, sempre é depositada em relação ao atendimento ao politrauma, e a gente está muito feliz por poder mostrar um pouco da nossa realidade, e parabenizo nesse momento todos os colegas também que trabalham aí nos hospitais e que, diante de tantas dificuldades, tentam fazer o seu melhor, tá? Obrigada mesmo. Bom, gente, nós é que agradecemos, Josi, assim, a segurança com que vocês abordam o tema, a experiência que vocês transmitem é sensacional, dá muito, muito orgulho para a gente, tá? E parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns às enfermeiras, técnicos de enfermagem, pela semana, e pelo mês de vocês. Muito obrigado a todos que assistiram, e um bom final da semana a todos.